Olá, pessoal, bom dia a todos e todas, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual é o horário que você vai ouvir essa gravação. Hoje, dia 9/9. Então, algumas pessoas estão fazendo trabalhos de cura específicos com o portal 9/9. Nós temos aí alguns eventos curiosos para falarmos hoje. Portal 9/9 fala de encerramento de ciclos para que nós possamos iniciar algo novo, para que nós possamos dar início a algo importante. O velho precisa estar em transição, até porque isso acontece o tempo todo. Nós estamos o tempo todo finalizando os ciclos, desde uma perspectiva microcósmica até uma perspectiva macrocósmica em termos de eventos da nossa vida. Mas essa transição entre o velho e o novo, entre aquilo que não serve mais e aquilo que precisa começar, acontece a todo instante na nossa vida. E na data de hoje nós teríamos uma maior concentração de mentes e corações conectados a esse propósito de dar início a algo novo, mas o número 9 de fato, ele fala dos encerramentos, das finalizações, para que nós possamos dar início a algo bem maior, bem mais amplo, bem mais complexo, bem mais forte, bem mais poderoso, certo? Então, quer queira ou não, a meditação de hoje, ela está conectada a uma corrente de energias através de pessoas que estão imbuídas nessa intenção de participarem desse dia com a intenção, com o direcional de encerrar para poder dar início. E quer queira ou não, um conjunto de forças acaba conspirando a favor de tudo isso. Então, se tem uma dica que eu posso dar a vocês, trabalhem a mentalidade de vocês no dia de hoje, em específico, dia 9/9, para receber aquilo que está para chegar. Porém, para poder fazer esse parto, é importante que se abra espaço daquilo que não serve mais. E aí nós começamos a fazer a nossa faxina interna de pensamentos a talvez pequenos hábitos que não tenham mais tanta importância e relevância na manutenção do nosso eu e principalmente na construção de possibilidades. Só fazer um pequeno ajuste aqui. Outro sim, se eu não salvo me engano, dia 17/9 nós temos aí um eclipse, que quer queira ou não, também não deixa de ser um portal, apesar de ser uma conjunção astrológica muito curiosa e interessante, por movimentar forças do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, muito poderosas. E se falando do eclipse lunar, ainda mais nesse eixo específico, que esse ocorrerá, nós temos aí uma mexida muito forte nas nossas emoções, porque nós falamos da Lua. No portal de Miguel, eu lembro de ter comentado com vocês a respeito de algo sobre alquimia. E o processo alquímico, que basicamente a resultante seria o encontro da pedra filosofal, transformar chumbo em ouro, nós passamos pela interação com todos os elementos presentes na constituição do ser humano. Então, do chumbo à prata, ao mercúrio e a todos os outros, até chegar no ouro do sublimátil, ou seja, o ouro do espírito, a sublimação, a elevação espiritual. O ouro é a representação do sol da esfera de Tiferet, dentro da árvore da vida na Cabala, ou Kabbalah, e representa a face menor de Deus, representa o esplendor divino, o sol que a tudo ilumina. Ou seja, a alquimia serve para que você possa se transformar no ouro, que dentro da perspectiva cabalística não é aquele que é iluminado, mas é aquele que ilumina. O iluminado basicamente usa muletas porque ele está sendo ainda objeto foco da luz externa.
O iluminador é aquele que não se preocupa com ser ou não iluminado, porque ele descobre que é a própria luz em desencanto. Então, a nossa busca é por sermos faróis de luzes. A nossa busca é por iluminarmos ao invés de sermos iluminados. Ser iluminado basicamente é continuar dependente de, dependendo de, dependendo do. E isso implica uma série de questões, desde sermos dependentes de terapeutas, de mestres, de gurus, de padres, pastores, rabinos, pais de santo, mães de santo, não importa. A dependência que é diferente de uma relação de construção para aprender e se libertar, descobrindo que a divindade está dentro de cada um de nós. É totalmente diferente da perspectiva de uma dependência. Então, o que que isso tem a ver com o eclipse do dia 17? O que que isso tem a ver com a alquimia cabalística? O que que isso tem a ver com a tabela periódica? O que que isso tem a ver com as operações alquímicas, né? Coagulatio, calcinatio, sublimatio, dentre outras. Tem a ver com reconhecer o nosso potencial divino, para que nós possamos literalmente expandir a nossa consciência. É um assunto que ele vai ser sempre falado, muitas vezes talvez com um tom de distorção, que talvez uma pequena tendência comercial, marqueteira, mas faz parte. Porém, quem estuda profundamente, principalmente esses processos, esses movimentos, sabe que isso é fundamental. Então, tornar-se o próprio sol, ou seja, buscar acender outras chamas, não se preocupando tanto consigo mesmo, porque o processo interno, a busca interior, é o que garante a nossa salvação, ou seja, olhar para dentro, o caminho do meio. Então, buscar ser o próprio ouro, ou buscar o ouro da sublimação, o ouro alquímico, a pedra filosofal, transformar a nossa animalidade, que é o chumbo, em um ouro da sublimação, da sutileza, é literalmente passar por esses processos e descobrir que é o próprio sol. Descobrir que não precisa de muletas, que não se deseja mais ser um iluminado, uma iluminada. Pelo contrário, a partir de agora eu vou gerar luz por onde eu passar, por mínimo que seja. Desde um sorriso a uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento, um gesto de caridade, um gesto de benevolência. Há obras um pouco maiores, talvez, mas ser iluminado é ainda depender de, para você ser a sua melhor versão. Ainda está esperando alguma coisa acontecer para que você possa começar a fazer algo. Isso serve para mim também, para todos nós. Muitas vezes nós nos pegamos esperando que algo aconteça, que algo caia do céu, que os astros conspirem a nosso favor para que algo aconteça, e nós temos todo o poderio em mãos para transformar. Pensem nisso com carinho. O sol ilumina para todos, não está preocupado com a própria luz, simplesmente lhe dá de si. Uma árvore, ela não está preocupada se os outros comerão seus frutos, ela simplesmente gera frutos para nutrir, para alimentar. Não está preocupada com o que acontecerá se o fruto apodrecer, porque novas sementes serão criadas e o solo há de as absorver, germinando novas plantas, novas árvores. Então a árvore, ela alimenta, não está preocupada em comer os próprios frutos. Pensar assim é muito importante para o nosso crescimento. E novamente, o que que isso tem a ver com o eclipse? Justamente
A transição de estados de consciência dentro de movimentos astrológicos, ela é muito poderosa. Mexer com o emocional, basicamente tirar do fundo do baú ou do sótão aquilo que nós estamos empurrando para lá há muito tempo, escondendo de nós mesmos e das pessoas ao nosso redor. E, quer queira ou não, os espíritos dos planetas, as consciências planetárias, ou como muitos chamariam, os espíritos olimpianos, auxiliam nesse movimento. Todo o processo alquímico passa pelo processo lunar. Nós saímos de Malkuth e passamos pela fundação, que é a Lua, na esfera de Yesod, dentro da árvore da vida. E depois percorremos os aspectos mercuriais até nós chegarmos no ouro. Mas muitas pessoas pensam que saltar do chumbo para o ouro é um processo direto. Esquecem do lado emocional. Nós esquecemos do elemento prata que está conectado à lua. Então, o processo de mudança, de transição através das emoções, do lado oculto, daquilo que é sombrio, daquilo que está escondido, passa pelos movimentos lunares. E esse eclipse ele vai ser fundamental para isso. Aquilo que se esconde, que espreita as sombras, que nós não vemos, geralmente acaba se voltando contra nós quando não é compreendido, principalmente quando está reprimido. E nós temos muitas questões reprimidas, desde a primeira infância, da segunda infância, e até depois de adultos, quando ainda não conseguimos nos libertar e sentimos o peso do julgamento da sociedade, das normas e necessidades de adequação para pertencer, para não sermos excluídos mais uma vez. Então, permitir que esse conjunto de forças possa agir e, de fato, se nós estivermos em meditação, isso facilita para nós canalizarmos e permitirmos que venha à tona esses aspectos que estão escondidos. Uma vez que isso acontece, fica muito mais fácil de nós identificarmos aquilo que precisa ser tratado, corrigido, com amorosidade e não de uma forma mais direta que muitas vezes se torna desconfortável. Toda vez que nós negligenciamos o nosso processo de autocura, de autoconhecimento, de autoamor, quer queira ou não, isso acaba muitas vezes acontecendo de uma forma muito truculenta, de uma forma mais agressiva, podemos dizer assim, que se torna desconfortável ao buscador, à buscadora. O desconforto faz parte, sim, do processo, porque ele é o binômio da equação existencial. A dor e o prazer coexistem. Mas se nós pudermos permitir criar uma possibilidade de uma via mais confortável, mais leve, que nós possamos buscar esse caminho. Porque pelo menos nós conseguimos nos reconhecer divertindo-nos durante o processo. Porque nem sempre o despertar da consciência ele é prazeroso, ele é divertido, ele é leve. Muitas vezes nós enfrentaremos turbulências que servem para despertar aspectos adormecidos no nosso inconsciente, sim, mas nem sempre precisa ser com desconforto, com dor. Eu costumo dizer que, pelo menos na minha humilde opinião, quando se fala que você aprende pelo amor ou aprende pela dor, podemos dizer que, quem sabe, para mim a dor ela faz você parar a rota que você está trilhando. Para mim a dor ela faz você perceber que tem algo de errado que não está certo. A dor faz você perceber que o caminho não é por ali. E você é obrigado, obrigada
a parar o seu percurso para minimamente pensar para onde eu devo ir se esse caminho ele está só me levando a mais dor e sofrimento. E se você não aprender, você vai continuar indo pelo mesmo caminho, vai continuar sentindo dor. Então, para mim, a dor ensina que a rota está incorreta ou, no mínimo, deve ser questionada. E o amor é como se ele despertasse um GPS interno para reorientar a sua rota, para reorientar pensamentos e sentimentos, fazendo com que você vá para o caminho que é o mais leve para que você continue a sua jornada de aprendizado. Essa é a minha humilde opinião com relação a essa frase que é tão difundida, principalmente no meio espírita, entre outras vertentes, talvez. Ou você aprende pelo amor ou pela dor. Na verdade, eu só passei raiva até hoje com a dor. Mas quando eu senti amor de verdade pelo meu processo, pelo meu processo, pelo caminho, eu percebi que a dor estava me mostrando, não é por aqui. Você está insistindo por teimosia, por ego, por vaidade, ou porque você simplesmente não conhece a si mesmo. E tá tudo bem detectar que nós não nos conhecemos, porque o processo de autoconhecimento ele é perene, é eterno, é uma constante na equação da nossa existência. Então, perceber que você não se conhece o suficiente para cair nas mesmas armadilhas e continuar repetindo os mesmos erros, ou como um cão correndo atrás do próprio rabo, tá tudo bem. A gente faz isso o tempo todo. E nesse processo onde o Sol expõe a energia da Mãe Lua, ou da Avó Lua, como muitos chamam, multiplicando todo esse potencial astrológico e os atributos desse astro na correspondente vibracional da nossa constituição alquímica. Em outras palavras, o nosso lado emocional, o elemento água, o elemento prata, eles vibram de uma forma diferente, como um expoente, fazendo com que sim venham à tona aspectos que estão encobertos no nosso ser. Talvez aquilo que gere dor, fazendo com que a gente repita os mesmos ciclos, os mesmos padrões, os mesmos caminhos, passe a ser iluminado pelo sol, pela luz do nosso Cristo interno, fazendo com que venha à tona aspectos que precisam serem trabalhados, encerrados, transmutados, ajustados. Então se preparem, porque os dias que antecedem o dia do eclipse, ou seja, dia 17 de setembro, talvez sejam muito agitados para muitos de nós. E nós estarmos em harmonia com os nossos processos, com as nossas buscas, ou seja, eu estou em paz comigo, buscando me tornar uma pessoa melhor, mais desperta, mais autoconsciente. Isso faz uma diferença muito grande, porque, quer queira ou não, não é sobre buscar a espiritualidade para que eu possa viver as forças astrológicas das conjunções que se estabelecem. Todas as pessoas no planeta vão passar por isso, saibam delas ou não. Porém, sabendo disso, minimamente eu busco direcionar as minhas buscas, a minha consciência para se expandir. Já que é uma data muito curiosa, né? 17/9. 1 mais 7 é igual a 8. Dentro desse processo, tem uma relação com a energia do infinito. E a constante do infinito, basicamente, é que tudo opera em ciclos no universo. Entre picos e vales, entre altos e baixos, entre o céu e o inferno.
Nós estamos em uma constante ascendente. Porém, para que eu possa subir para o próximo nível, eu preciso resolver as minhas questões internas. E quer queira ou não, o lado emocional, que é o que nos torna humanos, é o que faz toda a experiência ser muito interessante aqui embaixo. Ele precisa estar em equilíbrio, em harmonia. Então, deixar vir à tona aquilo que está nos espreitando, as sombras que está oculto, é fundamental. E vai ser uma ajudinha que os nossos amigos lá de cima, os astros, irão nos dar. Então, se preparem para esse movimento, para esse processo, porque ele vai ser muito importante. Muito importante. E como de praxe, vamos a mais uma leitura de mais um capítulo do livro Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Esse livro específico é O Poder da Consciência, capítulo 9, Preparando o Lugar. Tudo o que é meu é teu, e o que é teu é meu. E nisso eu sou glorificado. João 17, versículo 10. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora da colheita, porque a safra da terra já está madura. Apocalipse 14, versículo 15. Tudo é seu. Não busque por aquilo o que você é. Aproprie-se disso. Reivindique. Assuma. Tudo depende do seu conceito de si mesmo. De si mesmo. Aquilo que você não clama como verdade sobre si, não poderá ser realizado por você. A promessa é: para aquele que tem, mais será dado. E para aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Mateus 25, versículo 29. Mantenha o quanto antes em sua imaginação tudo o que é amável e de boa fama, e o bem necessário para fazer a sua vida valer a pena. Assuma isso. Isso você assume ao imaginar que você já é aquilo o que você quer ser e que você já tem aquilo que você quer ter. Assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Assim como um ser humano pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. Aquietai e saiba que você é aquilo que você deseja ser. E você nunca terá que buscar ser o que você já é. Eu até vou ler de novo isso porque isso dá um nó na cabeça de muitas pessoas e é muito profunda essa afirmação, essa frase, essa passagem. Aliás, não é uma passagem bíblica, mas é uma interpretação do Neville dentro desses provérbios. Aquietai e saiba que você é aquilo que você deseja ser. E você nunca terá que buscar ser o que você já é. Ou seja, aquilo que você está manifestando hoje na sua vida é o que você desejava ser antes disso acontecer. E simplesmente está acontecendo aquilo que você sempre desejou. Talvez estivesse dormindo enquanto desejava, ou seja, não estivesse consciente do que estava desejando, ao ponto de não querer o estado em que você manifesta hoje na sua vida, aquilo que você é. Então não perca tempo desejando ser aquilo que você já é. É importante que você compreenda que você é aquilo que você, em algum nível da sua alma, deseja ser. E está manifesto. Ao ponto de você mudar a sua imaginação para manifestar na sua vida estados de consciência distintos, ou seja, uma vida diferente. Então, mais uma vez,
Aquietai e saiba que você é aquilo que você deseja ser. Nós já somos aquilo que desejamos ser em algum nível do nosso ser. E você nunca terá que buscar ser aquilo que você já é. Isso é muito poderoso e muito profundo, e muito importante de ser compreendido. Apesar de sua aparente liberdade de ação, você obedece, assim como tudo que existe, à lei da concepção. Não importa o que você pense a respeito do livre-arbítrio. A verdade é que as suas experiências ao longo da vida são determinadas pelas suas concepções, sejam elas conscientes ou subconscientes. A concepção constrói uma cadeia de eventos que convergem inevitavelmente em sua própria realização. O ser humano acredita que o futuro é o desenvolvimento natural do passado, mas a lei da concepção mostra claramente que este não é o caso. Sua concepção o leva psicologicamente aonde você não está fisicamente. Então, os seus sentidos o trazem de volta de onde você estava psicologicamente, para onde você está agora fisicamente. São esses movimentos de projeções psicológicas que produzem as suas projeções físicas no tempo. A pré-cognição permeia todas as escrituras do mundo. E olha que interessante isso, porque o próprio Neville, que foi discípulo do mestre Abdullah, que era um rabino etíope, que vivia na cidade onde ele resolveu tentar a vida, ele ensinava a Kabbalah para o Neville, assim como para o Joseph Murphy, que é o autor de alguns livros, dentre eles O Poder do Subconsciente, muito famoso. Ambos eram discípulos de um mestre cabalista que sabia dos segredos da Kabbalah. Certa vez eu lembro que eu falei para algumas de vocês em outra ocasião, mas eu vou repetir aqui. A Kabbalah é a busca pela luz de Deus, através de práticas diárias que os judeus, que em sua maioria praticam a ciência mística da Kabbalah, apesar da Kabbalah não ser judaica ou do povo hebreu propriamente dito, mas uma construção de conhecimentos muito antigos que vêm do Antigo Egito e outras civilizações. Até porque Moshe, quando esteve lá, Moisés, ele aprendeu com os magos das escolas de mistérios do Egito. Mas Kabbalah, que significa receber a luz, é um conjunto de práticas diárias que nós conhecemos como tzedakah, que fazem parte do conjunto de ações de busca do ser humano por elevar-se, por ampliar o seu cli, o seu vaso, para receber mais luz. E uma vez que recebe mais luz, este transborda em outros cálices, em outras taças menores e recebe mais luz, e o seu cálice aumenta cada vez mais. Então, para receber mais luz, eu preciso dar, eu preciso compartilhar. E uma vez que eu entro no fluxo da luz, eu consigo romper o tecido do espaço-tempo. Então, não importa quanto tempo, em tese, eu imagino que eu levo para construir algo na minha vida. Se eu consigo dobrar o tempo e o espaço através da luz, naturalmente aquilo que eu concebi a meu respeito, ou seja, a pessoa que eu desejava me tornar, não depende do tempo, da idade, não depende de fatores externos e alheios à minha vontade verdadeira. Quanto mais eu recebo luz, mais eu tenho o poder de sair do fluxo do tempo, aonde eu tenho passado e futuro, e eu tenho que talvez esperar para que algo aconteça. Isso que eu estou falando é muito importante que vocês compreendam, porque isso é real, de verdade acontece quando você consegue entrar no fluxo de mais luz, de mais axé, de mais maná. É natural que coisas
mirabolantes aconteçam. É natural que eventos interessantes comecem a se desdobrar, se desvelar diante dos seus olhos. E assim acontece. Então, o que está sendo dito aqui é para que vocês compreendam o poder da concepção, da lei da concepção, da imaginação, de conceber a si mesmo o tempo todo. Nós estamos em parto o tempo todo de algo novo que nós concebemos e gestamos. Então é muito louco, mas nós estamos em gestação e em parto o tempo inteiro. O que que eu quero conceber? Eu quero estar grávido do quê? Grávida do quê? Para dar à luz a qual estado? Para dar à luz a qual situação ou circunstância ou condição de vida? Quando eu consigo compreender esses fatores, eu percebo que a única forma disso acontecer é me casando com a luz divina. Então, quando eu digo que eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior do que eu, isso é um casamento. É o casamento dos estados do eu inferior, aquele que precisa ver para crer, e do eu superior, aquele que não precisa de mais nada, não há necessidade do estado de consciência do eu superior. Ou seja, não falta nada, tudo é possível. Então, esse casamento gera uma gravidez. Estar grávido é basicamente estar concebendo algo sobre si mesmo, sobre si mesma. E para que eu possa dar à luz a essa concepção, eu preciso reconhecer isso. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu partirei para preparar-vos um lugar. E quando eu, e aqui no livro está o eu em maiúsculo, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possais acreditar também. João 14, versículo 2, 3 e 29. O eu nessa passagem é a sua imaginação, que você vai para o futuro, em uma de suas muitas mansões. Mansão é o estado desejado. Há muitas mansões na casa de meu pai, há muitas moradas na casa do eu sou. Qual delas vocês desejam residir? Isso é um comentário aqui do leitor para vocês. Predizer um evento antes que ele aconteça fisicamente é simplesmente sentir-se no estado desejado, até que este ganhe o tom da realidade. Você parte para preparar um lugar para si mesma, para si mesmo, se imaginando e sentindo o seu desejo realizado. Em seguida, você retorna desse estado desejado, perdão, em seguida você retorna desse estado de desejo realizado, onde você não está fisicamente, e volta para onde você estava fisicamente momentos antes. A partir daí, através de movimentos inevitáveis, você passará por uma série de eventos que direcionarão a realização física do seu desejo, para que onde você esteja em sua imaginação, você esteja também em carne e osso. Todos os rios correm para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Eclesiastes 1, versículo 7.
Eu espero que vocês tenham compreendido essa pequena passagem do que seria preparar o lugar. Sendo que lugar é lugar nenhum, mas fala sobre estados de consciência e principalmente sobre o nosso poder. Entendam, poder envolve responsabilidade. Se a vida não está do jeito que vocês desejariam nesse momento, assumam o grande poder da responsabilidade, não a culpa, porque culpa, medo, vergonha foram implantados no inconsciente da humanidade há muito tempo atrás pelas religiões, em nome da dominação, em nome da subversão da ordem natural, em nome do poder pelo poder, em nome do controle. O medo não serve a Deus. Então não temais ao Senhor, porque o Senhor é o eu sou. O eu sou a tua supraconsciência, a tua mônada. Ser temente a Deus não é amar a Deus, que é a fonte da vida de todas as coisas. Então as religiões nos ensinam a temer, nos ensinam a vergonha, nos ensinam a culpa. Tudo isso faz parte do pecado original, que basicamente é através da alquimia sexual, da Kundalini, do sexo sagrado, todos nós fomos gerados. Esse é o pecado original, viemos do sexo. Mas aonde há pecado nisso? E daí se deriva a culpa, a vergonha, etc, etc, etc. Então, eu vos convido a assumirem o poder original, a responsabilidade. Responsabilidade é algo tão poderoso que ela desloca a consciência do tempo e espaço em um estado pormenorizado, aonde se repetem ciclos na nossa cabeça, infinitos, dos porquês, porquê disso, daquilo, por que eu não tenho isso, aquilo, por que eu não sou isso ou aquilo, por que eu fiz isso ou aquilo. Isso não importa. A partir de agora, vamos conceber, dar à luz a algo novo. E para que isso aconteça, é fundamental que façamos esse casamento. Casamento com Deus, com a divina fonte, com o eterno. Basicamente o nosso vaso recebe a luz para germinar e isso se transforma em algo novo, maior do que você mesmo, diferente do estado anterior original. Então, dois se juntam e formam um, ou dois se juntam e formam uma terceira coisa que não é nem a primeira e nem a segunda, mas é a junção dos dois, formando algo novo. Eu sei que talvez eu fale de uma forma um pouco difícil, um pouco prolixa para algumas pessoas, mas eu me faço o máximo possível ser entendido. E caso vocês não estejam compreendendo, por favor, perguntem. Mas, basicamente, conceber, dar à luz, é realizar um casamento com Deus, aonde você entra em oração, em meditação, em estados alterados de consciência, aonde você ignora os sentidos físicos. Está doente, ignore a doença. Está escasso, ignore a escassez. Está carente, ignore a carência. Ignore os sentidos físicos, porque eles vão te trair. Eles vão mostrar apenas aquilo que a tua consciência pormenorizada pode perceber. Mas não mostram o teu potencial. Eles vão mostrar a semente enterrada no solo, sozinha, abandonada, na escuridão, no frio. Mas eles não vão mostrar que ela é um baobá, uma árvore frondosa, que precisa de 100 pessoas para abraçá-la. Eles vão mostrar uma semente diminuta. Os sentidos vão te mostrar aquilo que eles não podem alcançar. Então, usem os sentidos para experimentar essa realidade, mas não confiem nos sentidos como instrumento para aferir as possibilidades do espírito. A sua imaginação é o poder de criar. Assumam a responsabilidade para usar a imaginação, porque afinal de contas estão usando o tempo inteiro, mesmo que sem perceber.
Vamos fechar os olhos agora e vamos abençoar a nossa semana, começando pelo dia e por tudo que está fazendo parte dele desde o momento de abrir os olhos até o final do dia e da semana. Respirando profundamente, e nesse momento eu convido você que está me ouvindo a imaginar como seria se você descobrisse que tem um grande superpoder, o poder de imaginar. Imaginação, imagem em ação. Imaginar é criar, é conceber, é gestar, estando grávido de si mesmo e dar à luz. Dar à luz. E luz são as infinitas possibilidades do mundo quântico. Como seria se você pudesse dar à luz em pensamentos, palavras e obras a uma semana incrível, começando por um dia incrível, abençoado, onde você abençoa toda a corrente de vida que há. E seus pensamentos e sentimentos, dos recônditos da sua alma, do âmago do seu ser, do mais íntimo e mais profundo, eles emergem, passando pelo seu campo de energia. Então, tudo que você pensa e diz, não importa para onde vá no universo, primeiro passa por você. Então, que as tuas palavras sejam palavras de bênção, que os teus pensamentos sejam pensamentos de luz, e não o contrário disso. E se somos tão poderosos assim, que jamais utilizemos o poder para subjugar, escravizar, vampirizar, tirar vantagem do nosso semelhante. Que utilizemos o poder para compartilhar dessa luz, para tornar o mundo um lugar melhor. Que o poder seja usado para abençoar, para construir, para multiplicar a luz. Todas as bênçãos. E nesse momento que você utilize esse poder que você descobriu que tem, descobriu que é, para abençoar a partir de você. E assim como um perfume de flores do campo fica um pouco nas suas mãos à medida que você entrega para outra pessoa. Então todos os pensamentos e sentimentos nesse momento passam por você, alterando o seu campo eletromagnético, o seu campo de energia, o seu corpo de luz. E esse se torna mais luz do que jamais fora. E pelo mesmo poder de abençoar, abençoamos o nosso lar. Este é o nosso segundo templo, já que o primeiro é o nosso corpo físico, que deve ser cuidado com muito amor e carinho. Abençoamos os nossos familiares, os nossos animais de estimação, os nossos vizinhos. Abençoamos o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente, o hemisfério, o planeta, o sistema solar, esse quadrante da galáxia, a galáxia inteira e todo esse conglomerado. Tudo que fazemos é abençoar. Bendita seja a vida e todos os seus desdobramentos.
Eu honro, reverencio e abençoo a vida. Eu honro, reverencio e abençoo a vida. Eu honro, reverencio e abençoo a vida. O reino do Espírito está incorporado na minha carne, em pensamento, palavra e ação. Eu coloco a minha vida cada dia sobre a fundação segura de ser eterno. Aguardo com confiança a perfeita realização do esplendor eterno da luz ilimitada. Vivendo dessa vontade, suportado por sua sabedoria e entendimento infalível, a minha vida é a vida vitoriosa. Em todas as coisas grandes e pequenas, eu vejo a beleza da expressão divina. Eu reconheço a manifestação da sua justiça invariável em todas as circunstâncias da minha vida. Das inacabáveis riquezas, da sua essência ilimitada, eu adquiro todas as coisas necessárias, tanto espirituais quanto materiais. Cheia de entendimento da sua perfeita lei, sou guiado a cada momento no caminho da libertação. Através de mim, sua sabedoria infalível toma forma em pensamentos e palavras. Eu sou um centro de expressão para a vontade primordial de Deus, que cria e sustenta eternamente o universo. Todo o poder que existiu e existirá está aqui agora, nesse campo de cura. Partindo do centro do peito, no vosso sagrado coração, em ressonância com o centro do universo, onde pulsa o amor divino. Vamos permitindo que essa luz tome conta e vá expandindo, 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 preenchendo todas as camadas do nosso eu. E a partir do coração, nós lembramos que não devemos temer, principalmente a vida, os eventos, o futuro e tudo que há, pois tudo é Deus. E você não deve temer a Deus. Pelo contrário, deve amar a vida, amar tudo que há, inclusive a impermanência das coisas. Amar as possibilidades que você desconhece sobre o futuro e as surpresas que estão reservadas a você. Amar a tudo é amar a Deus sobre todas as coisas. Uma abençoada semana cheia de luz, de amor, de axé, de força, de poder, de realização e de despertar para todos nós. E assim é.